Vamos lá, pega a sua Bíblia, abra ela em Joel, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 12 e também o verso 13. Joel, capítulo 2, verso 12. Quando você achar, coloca o dedo ali para marcar. Deixe sua Bíblia fechada com o dedo ali no texto de Joel. Coloca a sua Bíblia bem perto do seu coração e nós vamos orar. Assim que você achar, faça isso, em nome de Jesus. Aleluia. Se alguém puder pegar um copo com água para um humilde servo aqui, agradeço. Quem achou aí Joel 2, 12, diga glória a Deus. Quero dizer a cada visitante aqui, sejam bem-vindos mesmo, viu, para valer. Tá ali o Fernando, né? Amigo da Karina, primo, parente, trabalha junto. Vizinho? Hã? Não, eu sei que é amigo, mas mora na mesma rua. Hã? Ah, tá. Pois é, eu estou investigando porque, vou dizer para você, né, amigo a gente não escolhe, né? Fazer o quê? Mas a Karina é gente boa. Tô brincando, tá, Karina? Amigo de verdade é amigo que traz para a igreja, é ou não é, pessoal? Por isso que eu estou falando que essa amizade aí é gente boa. Joel capítulo 2, verso 12. Abriu? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero pedir para que o Senhor, meu Deus, aumente a Tua presença em nosso meio, que o Senhor nos abra o pergaminho da palavra, que a Tua palavra hoje possa penetrar em nossos corações, que o nosso coração seja como um solo fértil, que ao receber essa semente, que é a Tua palavra, possa começar a dar frutos de arrependimento, de mudança, frutos de conversão ao Senhor, frutos de obediência ao Senhor, que no nome de Jesus, todo espírito maligno, roubador da palavra, seja nessa hora emanetado, neutralizado em todas as suas ações, e que flua aqui, meu Deus, a graça do Senhor, a capacitação do Senhor sobre a minha vida, para trazer a palavra do Senhor, meu Deus, sobre nós, em cada coração e a cada coração, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Joel 2, verso 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz quem? Quem está falando é o Senhor. E olha o que Deus diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso não de qualquer jeito, mas com jejuns, com choro e com pranto. Verso 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque Ele, Deus, é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém? O texto começa falando do desejo de Deus a respeito do seu povo. Essa fala aqui de Deus, na época do povo de Israel, estava direcionada a eles. Mas hoje, trazendo para o nosso tempo, para os nossos dias, esse é também o desejo de Deus para o nosso tempo e para a nossa vida. Voltando ao texto, e trazendo para nós, a gente vê hoje Deus dizendo para mim e para você, que nós devemos nos converter a Ele de todo o nosso coração. Diga comigo, eu preciso atender a esse desejo. E o desejo de Deus é que todos nós nos convertemos a Ele de todo o nosso coração. Tem gente que se entrega a Jesus, mas deixa algumas reservas para o mundo, para o pecado, deixa algumas reservas para si mesmo, não entrega 100%, não é de todo o coração. E aí o texto diz mais: com jejum, com choro, com pranto. Volta ao 3 ali, Jaque, por favor. E o clamor de Deus continua dizendo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E novamente o Senhor diz: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso,
compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. O diabo faz a gente pensar que se a gente voltar para Jesus, se a gente se converter para valer a Jesus, não vai dar certo. Não tem como, porque Deus não vai agir com misericórdia. Deus vai te julgar, Deus vai te penalizar, Deus vai fazer você colher as consequências do que você fez. Aí o diabo faz os seus olhos se voltar para você mesmo e começa a te acusar, porque ele é bom nisso. Se tem alguém que sabe e é profissional no que diz respeito a acusar a gente, esse alguém é o diabo. Então ele começa a nos acusar e distorcer a visão que nós temos de Deus. E ao invés de enxergar um Deus misericordioso, a gente passa a enxergar um Deus irado, um Deus que não age com misericórdia, um Deus que julga, um Deus que penaliza, um Deus que não é compassivo, que não age com compaixão, um Deus que já está irado com a gente. Já falei sobre a ira, mas não um Deus que é tardio em irar-se, cuja benignidade já não sou mais merecedor. Não é isso que um dia o diabo fez você pensar? Sim ou não? Quem já um dia teve uma visão assim de Deus? Levanta a mão aí. Um dia, por causa de algum pecado que a gente cometeu, a gente vem para a igreja cabisbaixo, né? Fica amuado, fica triste, o ombro já vai para frente, fica até corcunda, a gente fica tão mal, e aí o diabo fica acusando tanto a gente por causa do pecado que nós cometemos, que a gente se acha indigno até de levantar a mão na hora do louvor. A gente não se vê merecedor de fazer nada que tenha a ver com Deus e tudo mais. Tamanha é a condenação, a acusação exercida sobre nós. Mas não é esse o nosso Deus, não é dessa forma que Ele age, não é dessa forma que Ele reage quando nós pecamos. É lógico que eu não estou falando de um Deus que concorda com o nosso pecado e que assina embaixo. Deus ama e sempre vai amar o pecador, mas você nunca vai ver Deus associado ao pecado. Deus enviou Jesus para morrer na cruz e com o seu sangue resolver a questão do pecado na nossa vida. Deus não quer que a gente seja escravo do pecado, servo do pecado, que a gente viva a nossa vida preso ao pecado. Mas muitos têm vivido assim, ainda hoje, até hoje. Eu te pergunto, quem está lá fora, no mundo, no pecado, no engano, Deus ama ele menos do que ama você que está aqui na igreja, né? Crente, salvo, ungido, fala em línguas, né? Vai para a célula, grava vídeo fazendo devocional. Deus ama mais você do que o ímpio que está lá fora? Sim ou não? Sim ou não? Não. Diga comigo, não há nada que eu possa fazer ou ser para que Deus me ame mais ou menos. Ele simplesmente me ama. Lembrou da música? Então quando você cantar essa música daqui para frente, você vai se lembrar disso. Não há nada que você possa fazer ou ser para que Deus te ame mais ou menos. Ele simplesmente nos ama. O amor de Deus é incondicional. Mas cada um faz as suas escolhas. Tem gente que usa do seu livre-arbítrio, do seu poder de decidir o que quer fazer da vida, e vai pelo caminho do pecado. Outros usam o mesmo livre-arbítrio e vai pelo caminho chamado Jesus. Percorre esse caminho chamado Jesus. Então eu quero falar hoje sobre convencidos ou convertidos. Se você está anotando, escreva aí o tema. 2 palavrinhas e um ponto de interrogação no final, para servir como pergunta para a nossa reflexão hoje. Somos convencidos ou convertidos? Para frisar melhor, pergunte para quem está do seu lado. E aí, irmão, você é convencido ou é convertido a Jesus?
Nós vivemos num tempo em que muita gente tem vindo para a igreja. Diga glória a Deus por isso. Você está aqui hoje, por exemplo. Amém? Nós vivemos então num tempo em que muita gente tem vindo para a igreja com a intenção de se converter a Jesus. Presta atenção nisso. Muitos têm vindo com a intenção de se converter a Jesus. Mas isso não quer dizer que essa mesma gente, esse mesmo povo, está de fato convertido a Jesus, mesmo estando dentro da igreja. Eu quero que você confira na Bíblia comigo, isso que eu estou falando agora. Abra em Lucas, capítulo 22, verso 31. Qual é o tema da mensagem? O que eu falei até agora? Não precisa falar não, só para trazer sua memória, só para ver se você está ligado, está esperto, está conectado, está online, né, Manora? Quem achou Lucas 22, 31 aí, diga glória a Deus. Diz assim, ó, olha só o papo de Pedro e Jesus, verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para te peneirar como trigo. Eu, porém, Jesus falando, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te... Vamos lá, participa aí. Quando te... fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje, quando? 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Então veja, no diálogo de Jesus aqui, a gente encontra uma situação que tem que colocar a gente para pensar hoje. Pedro, discípulo de Jesus, um dos apóstolos, estava caminhando com Jesus já fazia 3 anos, e olha o que Jesus disse para ele, Pedro, o diabo me pediu a sua vida, me pediu para peneirar você, como trigo. Eu não sei se você já viu como é que os antigos peneiravam trigo, mas eles pegavam aqueles ramos, os fechos de trigo lá, e num negócio que parece meio que é uma peneira, mas não essa peneira que a gente conhece hoje, mas ela tinha uma tela, e aí o que fazia? Pegava esse feixe, esse maço de trigo, e começava a bater nessa tela, e nesse impacto ali, de vai e vem com aquele feixe de trigo, o grão passava e o feixe ficava. Processo ali de peneirar. Então Jesus disse para Pedro, Pedro, o diabo estava querendo peneirar você, igual se peneira trigo. Mas eu roguei por você, eu intercedi por você, e quando você se converter, e é esse ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui, Jesus, o próprio Jesus, olhando para o discípulo dele, e dizendo para ele assim, quando você se converter. A gente olha para Pedro, e se a gente estivesse junto, né, na mesma época, vivendo naquela época, se a gente fizesse parte daquela equipe de 12 que Jesus tinha, e tivesse na hora presenciando esse diálogo aqui, qual é a cara que você faria ao ver Jesus olhar para um dos seus discípulos e dizer assim para ele, quando você se converter, você vai ser uma bênção. E quando você se converter, fortalece os seus irmãos, ajuda eles a se converter também, a ficar firme. Talvez se eu falar isso para qualquer um de vocês aqui, meu Deus, o pastor falou que eu não sou convertido, mas eu sou do louvor, eu sou da dança, eu sou do teatro, eu faço isso, faço aquilo, mas eu estou na igreja faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, seja lá qual for o tempo. Aí talvez você olhe para mim e diga assim, dura esse discurso, hein? Quem poderá ouvi-lo? Ou você pode dizer assim, não julgueis para não ser julgado. Eu não vou fazer isso, é claro, mas eu estou vendo que Jesus fez isso com Pedro. 3 anos depois de relacionamento, de caminhada, de discipulado, para onde Jesus ia, Pedro estava junto, sim ou não? 3 anos depois,
Jesus olhando para o discípulo e dizendo assim para ele: quando você se converter, fortalece seus irmãos. Sabe que isso nos ensina, Lincoln? Que a gente pode estar na igreja, mas não quer dizer que a gente se converteu de todo o nosso coração a Jesus, como nós lemos aqui em Joel capítulo 2, onde nós vemos o clamor de Deus, o desejo de Deus, dizendo: agora, no tempo chamado hoje, convertam-se a mim de todo o coração. Então essa palavra hoje é uma palavra de alerta, é uma palavra que tem que ligar a luz vermelha, chamar a nossa atenção, porque nós estamos muito perto da volta de Jesus, e logo, logo, nós vamos ser peneirados. Essa é a grande verdade. Um dia, Jesus vai se colocar diante de toda a humanidade para peneirar a humanidade. Cada um vai ser recompensado pelas suas obras, mas também cada um vai ser avaliado, se está apto ou não, se tem o selo ou não, que dá acesso ao céu, e se não tiver, vai dar acesso ao inferno. Mas o diabo chegou para Jesus e disse, e falou com Jesus a respeito de Pedro. Jesus deixa isso claro no texto, que o diabo estava querendo peneirar Pedro, semelhante àquilo que ele fez com Jó, e Deus aceitou. Falei, então tá bom, só não tira a vida dele, mas tudo que ele tem, pode tocar, ele só não pode morrer, a vida dele tem que ser preservada. E aí, o diabo entrou em ação e colocou Jó na peneira. Se hoje a gente passar por uma peneira, seja de Deus ou a peneira do diabo, o que vai ser encontrado? Quem aqui já teve a experiência de peneirar alguma coisa em casa? Levante a mão aí. Porque no meio de jovens pode ser que você nunca colocou a mão na cozinha, nunca fez alguma coisa e tal. Talvez você não tenha tido essa experiência. Então é bom a gente saber. Quem aqui já peneirou alguma coisa na vida? O que você peneirou? Areia. Me ajudou a lembrar de um bom exemplo aqui. O pedreiro, quando ele está lá mexendo, né, com a obra, ele vai preparar a massa, cimento, aí ele vai acrescentar areia, mas ele dá uma peneirada na areia. Quem falou em areia aí? O Renan. Dá uma peneirada para tirar as pedrinhas, não é isso, Renan? Né? A sujeira. Eu já peneirei também, viu? Areia, aqui na igreja, na construção. Já peneirei. E aí você encontra vidro, encontra tijolo, encontra pedrinha, encontra um monte de coisa. Até moeda às vezes você encontra no meio da areia. Aí o que passa é o que vai ser jogado lá na massa. E o que fica é descartado. Então, irmão, vamos aplicar aqui. A qualquer momento, nós podemos ser peneirados. Se for por Deus, vai ser para encontrar no nosso caráter, na nossa alma, na nossa mente, aquilo que não tem que estar lá. E aí o Espírito Santo entra em ação e diz para a gente assim, olha, hoje eu resolvi peneirar você e eu encontrei essa sujeira aqui no teu caráter. Eu encontrei esse ressentimento na sua alma. Eu encontrei essa mágoa aqui, ó. Isso daqui tem que ser tirado, lançado fora. E se o diabo resolver peneirar, o que ele encontrar vai ser bom ou ruim para ele? Hã? Essas sujeiras aí que eu citei aqui, para o diabo isso é bom ou é ruim? Se o diabo peneirar uma pessoa e encontrar uma mágoa no coração dela, para ele é bom ou é ruim? É ótimo, porque ele vai trabalhar em cima daquela mágoa. Se possível fazer aquela mágoa virar até um câncer, para matar a pessoa. Fechar o coração, não deixá-la liberar perdão, porque o diabo sabe que quem não perdoa não é perdoado. O diabo sabe que com a mesma medida que a gente medir, nós seremos medidos. O diabo sabe que quanto mais magoado o coração de uma pessoa tiver, mais ofensa, ferida, ele vai ter condições de causar, de trazer para a alma daquela pessoa. É por isso que, de imediato, a Bíblia nos ensina, está ferido, está magoado,
Está de treta com alguém? Aconteceu alguma coisa? Não espere virar o dia, se conserte. A Bíblia diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. O que é isso? É não esperar o outro dia. Ofendeu hoje? Magoou hoje? Aconteceu alguma coisa hoje? Hoje mesmo. Corra atrás. Perdoe, seja perdoado. Não espere amanhecer. Não espere o sol se pôr e vir outro dia e aquela mágoa ainda estiver ali. Deus é tão bom com a gente que Ele nos dá as instruções de como a gente deve fazer, como a gente deve agir. Porque você já parou para pensar o risco que a gente corre? Se a gente for dormir magoado com alguém, Jesus pode voltar naquela madrugada e por causa disso a gente ficar. Então, não espere o sol se pôr. Resolva logo. Olhe para o seu irmão e diga para ele, resolva logo a parada aí. Senão você corre o risco de ficar. Então, a qualquer momento nós podemos ser peneirados, tanto por Deus como pelo diabo. A sujeira que o diabo encontrar, ele vai trabalhar em cima dela. Se nós formos peneirados pelo Espírito Santo, a sujeira que ele encontrar, ele vai nos ajudar a a descartar e lançar fora da nossa vida. Então eu pergunto para você, você quer ser peneirado por quem hoje? Pelo Espírito Santo ou pelo diabo? Pelo Espírito Santo ou pelo diabo, gente? Então, se prepare, a qualquer momento isso pode acontecer. Então, Pedro é alguém que nos ajuda a entender, a confirmar a possibilidade de uma pessoa estar com Jesus há 3 anos, pode ser menos tempo ou até mais do que 3 anos, e não está convertida a Jesus para valer, não está convertida de verdade. E aí eu quero ir para frente, e a gente pode inclusive trazer à nossa memória muitos jovens que hoje estão afastados de Jesus. A gente anda pelas ruas aí e a gente comenta um com o outro, esse irmão estava na igreja com a gente, hoje não está mais, estava servindo a Deus junto com a gente lá na célula, na rede, no culto lá e tal, hoje não está mais. Então são pessoas que estão correndo risco o tempo todo, que precisam converter-se novamente a Jesus, porque conversão tem a ver com rota, tem a ver com caminho. E aí eu quero ajudar você a entender isso melhor. O que é a conversão? Pergunte aí, pastor, vamos lá gente, melhora esse negócio aí. Pergunta aí, o que é a conversão? Eu respondo, um pedido desse, claro que eu respondo. Se você está anotando, escreva aí, ó, conversão, pelo dicionário, porque eu gosto de ler dicionário e fui pesquisar. Conversão é quando uma coisa passa a ser outra, tem a ver com transformação. Conversão é a ação de alterar ou modificar um sentido, caminho e direção. Conversão é a ação ou efeito de mudar. Olha aqui, isso aqui eu achei interessante. O próprio dicionário traz na sua definição da palavra conversão algo que está ligado à religião. E ele diz que conversão é a ação ou efeito de mudar de religião. E entre parênteses, tem a ver com mudar de opinião, ponto de vista, hábitos e costumes. Então, quando você veio para Jesus, você estava dizendo para Jesus, Jesus, eu estou a partir de hoje me convertendo ao Senhor. Quando a gente vem para Jesus, a gente muda de religião, sim ou não? Sim ou não? Mudamos de religião? Pelo contrário, a gente abandona as religiões e começa a viver um novo estilo de vida. Porque o Evangelho, Jesus, não tem a ver com religião, tem a ver com uma novidade de vida, tem a ver com uma transformação, tem a ver com uma mudança, tem a ver com andar em um outro caminho, em uma outra direção, uma outra rota. Tem a ver com mudar de opinião, ponto de vista, com costumes, hábitos. Tem a ver com uma nova vida em Cristo Jesus. Tem a ver com mudar de identidade, deixar de ser uma velha criatura, um velho homem,
e se tornar uma nova criatura em Jesus. Isso é conversão. Então, conversão significa mudança de direção. A pessoa convertida é aquela que mudou o rumo da sua vida, deixando os caminhos de pecado, e agora ela se encontra trilhando os caminhos do Senhor. Quem está andando por esse caminho e não se arrepende disso, levante a mão aí, diga aleluia, diga obrigado, Senhor. Nós fomos atraídos por Deus, fomos atraídos pela cruz. Jesus nos trouxe para o seu caminho. Hoje você está aqui. Irmão, você já parou para pensar que há um tempo atrás você estaria em casa, terminando de se arrumar, passando perfume para ir para a balada, daqui a pouco. Passar a noite lá, bebendo, enchendo a cara, né? Naquela história, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar. E aí chega domingo, a família está lá reunida e você acorda 1h da tarde, com aquela ressaca, dor de cabeça. Só não morreu de overdose porque Deus ainda tem um plano de salvar, né? Gastou todo o dinheiro, pagou bebida para todo mundo, e aí se vê sem dinheiro novamente. Então, graças a Deus que nós fomos atraídos por Deus, e hoje vivemos uma novidade de vida, sim ou não? Então, isso também não quer dizer que a gente pode estar na igreja e não estar convertido a Jesus 100%. A gente pode mascarar a nossa vida espiritual, apresentar para todo mundo que nós temos agora um novo estilo de vida. E dentro da igreja é muito fácil a gente apresentar essa identidade, esse estilo de vida. Nós conseguimos na igreja ser uma coisa e em casa ser outra, totalmente diferente. Nós conseguimos ser uma coisa na igreja e no trabalho ser outra totalmente diferente. Nós temos essa capacidade. Isso só revela que nós não somos ainda 100% convertidos a Jesus. Porque uma pessoa convertida a Jesus, ela revela Jesus por onde ela vai, por onde ela passa. Quando uma pessoa se converte a Deus, é porque houve dentro dela uma decisão de amar a Deus de todo o seu coração. E essa pessoa, ela passa a cumprir sem peso, a colocar em prática a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Nada para ela é pesado, é difícil demais, porque quando o nosso coração está convertido, é igual você estar com o seu coração focado num projeto. Se você já fez isso, já teve essa experiência de focar em um projeto, em uma meta, não teve cansaço que segurou você, não teve dor no seu corpo que impediu você de focar naquele projeto, né? Talvez você um dia se dedicou a estudar para um concurso, ou um vestibular, para poder ir lá, prestar o vestibular, fazer a prova, se dar bem, ter uma boa nota, né? Alguns passaram aí pelo Enem recentemente, conseguiram a conclusão do ensino médio, conseguiram nota suficiente para ingressar numa faculdade, universidade, glória a Deus, mas houve uma dedicação antes. Talvez você abriu mão de estar com a família, de passear, de viajar com os pais, de fazer coisas boas da vida, por causa daquele projeto, daquele foco. Então isso revela que o seu coração está convertido àquilo. Nada mais me atrai, nada mais é interessante, nada me tira, nada mais puxa o meu olhar, meus olhos estão fitos nesse projeto, nesse alvo, nessa meta. É a mesma coisa com Jesus. O pecado não consegue nos atrair quando nós estamos 100% convertidos a Jesus. A gente pode até vir a pecar, mas esse pecado é acidental, não é premeditado, não é domesticado. É um pecado que quando aconteceu sem que a gente premeditasse, desejasse, sem que tivesse entrado pelos olhos, sido processado na mente, e da mente descido para o coração, e do coração veio para fora. Foi consumado, foi dado luz ao pecado. Não, é um pecado que aconteceu por causa de um deslize que todos nós estamos sujeitos a passar. Um vacilo que todos nós estamos vulneráveis. Então, o convertido a Jesus, ele não anda na prática do pecado.
Por quê? Porque ele está com seu coração convertido a Jesus. Quem está me entendendo até aqui, diga glória a Deus. Então essa pessoa, ela cumpre os mandamentos de Deus sem peso, porque houve dentro dela, uma decisão de se converter a Deus. E isso fez com que ela mudasse o percurso da sua vida e passasse a caminhar com Cristo. Algumas das qualidades de um convertido são, se você está anotando, escreva aí, arrependimento. Nós encontramos arrependimento na vida daquele que se converte a Jesus. E um arrependimento que é constante, que é diário. E um arrependimento que não tem nada a ver com remorso. Um arrependimento que tem a ver com mudança de vida, de hábitos, de costumes, de rota. E isso novamente nos leva ao entendimento do que é conversão. Então, arrependimento, total dependência do Senhor, renúncia, fidelidade, bom caráter, pureza, prática da justiça, da fé. Quando nós nos convertemos a Jesus, a gente decide viver uma vida totalmente dentro da palavra. Se fugiu da palavra, não tem negócio. Um jovem convertido a Jesus, ele faz tudo que estiver de acordo com a palavra. Se tiver uma vírgula, uma situação, por menor que ela seja, e aquela situação estiver em desacordo com a palavra de Deus, não for vontade de Deus para a vida dele, ele não faz, ele não se envolve, ele não assina embaixo, ele não é conivente, ele não participa, ele até se assenta na roda dos escarnecedores, como diz Salmos, capítulo 1, mas ele não compartilha do mesmo pecado daquela roda. Então, uma pessoa convertida a Jesus, ela decide ser luz em meio às trevas. E eu quero perguntar para você: você é convencido ou convertido? Pergunte mais uma vez para quem está do seu lado. E aí, irmão, depois de tudo que você ouviu até agora, qual é a resposta? Convencido ou convertido? Não responde, por favor. Eu vou continuar para poder terminar, e no final você vai responder isso para você mesmo, e a gente vai orar e clamar a Deus, que se for só convencido, nós vamos clamar para que o Espírito Santo nos leve à condição de convertidos 100% a Jesus, amém? Nós entendemos aqui com a vida de Pedro, que 3 anos depois, Jesus olha para ele e diz, que ele tinha que se converter ainda. Quando você se converter, você vai poder fortificar os seus irmãos. Então, é como eu falei no começo, essa mensagem hoje é uma mensagem de alerta, não é uma mensagem para acusar você, não estou aqui para te acusar, mas estou aqui para te alertar, com a palavra de Deus, de que, assim como Pedro, tanto tempo depois, Jesus olha para ele e vê a necessidade dele se converter, talvez hoje, Jesus ao olhar para mim e para você, diga a mesma coisa. Douglas, você está precisando se converter, quando você se converter, você vai ser uma bênção. Então, se for essa a nossa necessidade hoje, que bom que Deus preparou o dia de hoje, a rede de hoje, para nos levar ao entendimento, pela palavra, de que nós precisamos nos converter ao Senhor de todo o nosso coração. Você acha que vai ser bom, se isso acontecer, com alguém aqui hoje, sim ou não? Glória a Deus. Então, eu quero dar continuidade aqui, falando rapidamente sobre as características do convencido e do convertido. Se por favor você puder anotar, anote. Se você tem celular aí com um bloco de notas lá, anote no celular. Queria muito que você depois refletisse sobre aquilo que eu vou te passar aqui agora. Só não venha de migué pro meu lado não, hein? Abra o bloco de notas, não é para abrir o WhatsApp, nem o Face. Vamos lá, escreva aí, anote aí. Características do convencido e do convertido. Olha só, o convencido, quando peca, sente remorso. E o convertido, pastor, quando ele peca, sente um profundo e genuíno arrependimento pelo pecado que cometeu. O convencido, quando peca, sente um remorso. Por quê? Porque ele sabe que não deveria ter pecado. Poxa vida, de novo, Senhor.
Mas a Bíblia diz que o espírito está pronto e a carne é fraca, né? Fazer o quê? Vamos em frente. Não entra num processo de profundo arrependimento. Não coloca em prática aquilo que a palavra fala em Provérbios, capítulo 28, verso 14. Se puder, anote esse texto aí. Diz lá que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa, número 1, e deixa, número 2, alcança misericórdia. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós lemos aqui lá em Joel 2, que Deus é um Deus misericordioso. Como alcançar a misericórdia de Deus depois de ter pecado? Dando 2 passos. O primeiro passo, confessando o nosso pecado. O segundo passo, deixando o nosso pecado. E deixar o pecado é o que revela o arrependimento, que é coisa de quem está convertido a Jesus. Quem apenas está convencido acerca do pecado, peca, fica triste por alguns minutos, mas na segunda-feira está pecando de novo, na terça está pecando de novo, na quarta está pecando de novo, não muda, não se converte, não muda a direção, não muda a rota, não muda o hábito, não muda o costume, continua sendo a mesma pessoa, continua sendo uma pessoa apenas convencida do pecado. Mas é a conversão que nos leva a nos arrependermos genuinamente diante do Senhor pelo pecado que nós cometemos. Eu vou deixar um exemplo para você. Davi foi um homem que pecou, sim ou não, gente? Foi lá, fez coisas com a mulher dos outros. Davi viu a mulher de Urias lá no terraço, na sacada, tomando banho, olhou para ela, desejou ela, acabou trazendo ela para a cama dele, engravidou ela. Aí a consciência falou, só que Davi, por um momento, foi tomado pelo remorso. E aí o que ele fez? Colocou Urias na frente de guerra, porque o exército estava em guerra, e estrategicamente colocou Urias na frente para ele poder ter maior possibilidade de morrer. E assim aconteceu com Urias. Acabou morrendo para que Davi conseguisse dar um jeito no que ele tinha feito. Mas o final da história você sabe, ele não consegue segurar, esconder, ele não consegue ficar bem diante daquilo que ele fez. Então lá em Salmos 32, do verso 1 ao 6, você vê Davi dizendo assim: enquanto eu encobri, escondi o meu pecado, os meus ossos começaram a secar, a gemer. Então você vê Davi dizendo: eu fiquei muito mal. E ele disse consigo mesmo: eu vou clamar pelo perdão de Deus. Em outras palavras aqui dizendo, e eu sei que o Senhor vai ouvir o meu clamor, Ele vai me perdoar. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. É aquela acusação que se manifesta na nossa consciência, e toda hora a gente vai atualizando a nossa mente e lembrando que a gente pecou contra Deus, né? E aí ele se arrepende, Deus o perdoa e ele segue a vida dele. Então o convertido, ele se arrepende quando ele peca, embora o pecado seja algo acidental. No caso de Davi, foi premeditado. Ele pensou, ele planejou e ele conduziu toda a situação para poder ter aquela mulher nos braços dele, e ela não era a mulher dele. Então a primeira atitude na vida de um convencido é o remorso. E o que é remorso, pastor? Remorso é um sentimento de culpa que não vem acompanhado de mudança. A gente até chora quando está com remorso. Irmão, eu já vi tanta gente chorar, mas nem todos que eu vi chorar, eu vi também mudar de vida. Eu me lembro de uma pessoa que todo culto chorava, e rolava pelo chão afora, tanto chorar. Mas quando ela levantava dali e voltava para o seu cotidiano, voltava a fazer a mesma coisa. Aí, no culto daquela semana, no culto seguinte, vinha para a igreja, vinha para o culto e chorava outra vez. Então, o choro para Deus não resolve nada. Arielle Bonatti canta que uma lágrima para Deus é uma frase. Pode até ser, mas pode ser puro remorso também.
Uma lágrima para Deus não prova mudança. Então é o segundo passo que Deus espera de Provérbios 28:13. Deixar o pecado, abandonar o erro, abandonar aquela prática. E aí nós alcançaremos a misericórdia de Deus. Amém? Mais uma característica para você anotar aí. O convencido, presta atenção. Quem está anotando, quem não está, mas todos, presta atenção. O convencido, ele muda na aparência. E o convertido muda, sabe aonde? Na essência. E nós podemos correr o risco de ser assim. Mudar na aparência e não mudar na essência. Quem muda na aparência, muda do lado de fora. Quem não muda na essência, consegue viver de aparências. Mas quando muda a essência, quando se muda o que é por dentro, o lado de fora acaba revelando. Vem ou não vem para fora? Quem concorda comigo aí, diga vem. Convencido muda na aparência, mas o convertido a Jesus, por ter se convertido a Jesus, ele sofre uma mudança na sua essência, Hannah. Ele muda do lado de dentro. Ele muda porque o convertido a Jesus, ele nasce de novo. E é o processo de novo nascimento que faz com que a gente mude por dentro. E aí do lado de fora, nós apenas revelamos que nós mudamos na nossa essência. Então diga comigo, eu preciso mudar na essência para mudar na aparência. Não adianta nada a igreja ou qualquer outra pessoa querer mudar a aparência de uma pessoa. Se Deus não mudar a essência, a aparência vai continuar a mesma. Porque a aparência, o que está do lado de fora, só revela o que está do lado de dentro. Então, João capítulo 3, do verso 1 ao 7, você vê Jesus tendo um papo ali com Nicodemos, dizendo o que para Nicodemos? Nicodemos, você precisa nascer de novo. O diálogo ali inteiro você sabe. A pergunta que ele faz, como é que pode eu ser um homem velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, Nicodemos, não é nascer naturalmente, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você, Nicodemos, que você precisa nascer da água e do Espírito. Água, palavra, por um processo realizado pelo Espírito Santo de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, não vai conseguir mudar a aparência, porque não vai ter mudado nem mesmo sua própria essência. E essa mudança de essência fala daquilo que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Bata no ombro do seu irmão e diga para ele, você já nasceu de novo? É sério, irmão, o que a gente está falando aqui é muito sério. Porque quem não nasceu de novo, quando for para a peneira, pode se dar muito mal. Pode não, vamos falar real aqui, na lata, vai se dar muito mal mesmo. Quem não nascer de novo, quem não nascer da água do Espírito, Jesus diz, não poderá ver e nem entrar no reino de Deus. Então, a nossa salvação tem a ver também com essa mudança de essência. Aceitei Jesus, mas nada mudou na minha vida. Adiantou ter aceitado Jesus? Não. Fui para a igreja, já estou um tempão na igreja, mas não mudou nada na minha essência. Não nasci de novo. Adiantou esse tempo todo na igreja? Não. Mais uma característica. O convencido, ele ouve a palavra. E o convertido, o que ele faz? O convertido, ele ouve também e coloca em prática. O convencido até ouve a palavra e fica convencido de que aquilo que está sendo dito da palavra de Deus é verdade. Não é assim? É verdade, o que você está falando é verdade. Estou conferindo aqui, pastor. Olha, eu sabia que isso era assim mesmo. E eu estou conferindo na Bíblia aqui, que realmente procede. Tem fundamento o que você está falando, porque a palavra de Deus está dizendo a mesma coisa. Ok, mas se a gente não ouvir e colocar em prática, a gente não sai da condição do estado de convencido daquela verdade e vai para o estado de convertido àquela verdade, àquela palavra que é a palavra de Deus. Vocês estão me entendendo?
Estar convencido da palavra de Deus é uma coisa, se converter a ela é outra totalmente diferente. Estar convencido se resume a apenas ouvir. Se converter à palavra é ajustar a minha vida à palavra de Deus, ajustar a minha mente, ajustar meus hábitos, costumes, ajustar minha conduta. A palavra de Deus é o que vai revelar que eu me converti a Deus através da sua palavra. Diga glória a Deus, você me entendeu? Estou sendo claro aqui, sim ou não? Então, se você vê alguém andando por aí, que só ouve a palavra e não pratica, nós temos que orar por essa pessoa, porque ela é apenas convencida de que aquilo que está escrito aqui é verdade, mas ela não está convertida a ponto de colocar em prática o que está contido e escrito aqui nessa palavra, que não é a palavra de homens, mas é a própria palavra de Deus. Então, você confere isso lá em Tiago, capítulo 1, verso 22 ao 25, a gente não vai ler aqui porque eu quero partir para os finalmente, mas você vai ver Jesus, a palavra de Deus dizendo que o homem que ouve e não coloca em prática, se coloca na verdade debaixo de engano. É semelhante ao homem que olha o seu próprio rosto no espelho, vira as costas e já não se lembra mais da sua própria fisionomia. Eu te pergunto, você é capaz de se olhar no espelho, virar as costas e não lembrar da sua própria fisionomia? Ninguém conhece seu rosto melhor do que você. Quando estoura uma espinha aqui, você sabe que essa espinha não estava ali. É assim ou não é? Aí você vai correndo na farmácia comprar sépsia. As irmãs usam a sépsia maquiagem. Pode dormir com ela, né? Não é isso que a propaganda diz? Aí você não usa a sépsia, mas usa o dedo, estoura, faz um machucado, vira uma cicatriz. E aí você se lembra da Marília Gabriela, que vende lá e faz a divulgação do Cicatricure Gel. Você passa aqui, fica tudo bem. Alguns falam Cicatricure, a Marília Gabriela, né? Outros falam Cicatricure, mas o produto é o mesmo. Então o convencido ele ouve a palavra, mas o convertido coloca ela em prática, além de ouvir. Vamos lá, mais uma característica. Olha isso aqui, presta atenção. O convencido, ele ainda tem olhos para o mundo, mas o convertido, Felipinho, tem outros olhos para o mundo. Você percebeu a diferença? Enquanto a gente for apenas convencido, nós vamos ter olhos para o mundo. As coisas do mundo poderão nos atrair. A gente ainda vai cair na Sapucaí. Porque a gente ainda tem olhos para o mundo. A Anne me olhou com uma cara. Estou falando de Sapucaí porque a gente teve o carnaval aí recentemente, né? Não dessa igreja aqui, mas de outras igrejas por aí. Talvez teve muito crente que foi para a praia e caiu na Sapucaí. Porque ainda é convencido, tem olhos para o mundo. Enquanto que o convertido vê o mundo com outros olhos. Queria que você anotasse alguns textos aí, 1 João 2, 15 a 17. Tiago, capítulo 4, verso 4. Que fala sobre a amizade com o mundo, que constitui inimizade com Deus. Quem tem olhos para o mundo, facilmente faz uma amizade com o mundo. Mas a Bíblia está dizendo que ser amigo do mundo implica em ser inimigo de Deus. O que você quer ser? Amigo de Deus ou inimigo de Deus? Para definir isso, nós precisamos resolver a nossa amizade com o mundo, nosso relacionamento com as coisas do mundo, nosso envolvimento com as coisas do mundo. E eu acho que eu não preciso me aprofundar no que é as coisas do mundo, porque todos nós estamos bem ligados naquilo que é do mundo e aquilo que não é. Todos nós sabemos o que é bom, o que é mal, o que é luz e o que é trevas. Então nós temos hoje condições de discernir o que é bem ou bom e aquilo que é mal, aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus reprova. Então, quando nos convertemos a Jesus, nós passamos a ter outros olhos para o mundo. Tiago 4,4, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 ao 18, Mateus capítulo 6, verso 21, Colossenses 3,
verso 1 ao 2, onde a Bíblia fala sobre pensar nas coisas que são do alto e buscar as coisas que são do alto. Um jovem que tem seu coração convertido a Jesus, ele pensa nas coisas de Deus o tempo todo e busca as coisas de Deus o tempo todo. E eu encerro falando sobre a última característica. Um convencido sabe como Jesus andou, e o convertido, ele anda como Jesus andou. Essa é a grande diferença. Enquanto convencido, a gente sabe como Jesus andou, porque conhecemos a vida dele pela palavra. Todas as histórias envolvendo Jesus, a gente sabe, a gente conhece. Mas quando nós nos convertemos a Jesus para valer, Murilo, a gente passa a andar como Jesus andou. Essa é a grande diferença. 1 João capítulo 2, fique de pé no seu lugar para a gente encerrar com esse texto. 1 João capítulo 2, verso 5. Fique de pé aí no seu lugar. 1 João 2, versos 5 e 6. Hoje nós aprendemos aqui diferenças, características que nós encontramos na vida daquele que está apenas convencido das coisas de Deus e aquele que está convertido a Deus para valer. E lá em 1 João 2, verso 5 diz assim, ó: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem é ele? Está falando de quem, gente? Diga comigo, Jesus. E a pergunta para a gente encerrar aqui é essa: você está em Jesus? Você está em Cristo? Você é um jovem realmente convertido a Jesus? A sua vida revela isso? Suas atitudes provam que o seu coração se converteu a Jesus? Jovem, se amanhã ou depois o exército brasileiro entrar aqui, colocar todo mundo na parede e disser assim, ó: nós estamos aqui para matar aqueles que continuarem professando a sua fé em Jesus. Se você negar, você será poupado. Se você não negar, você vai morrer agora. E aí, um por um, é dada a oportunidade de negar ou confessar Jesus. Eu pergunto para você, se acontecesse com a gente o que aconteceu com aqueles jovens lá naquele país, não me recordo agora, mas você soube, em que os muçulmanos lá, o Islã lá, entrou na universidade, na sala de aula, e mandou se retirar os que eram da religião, e a ficar os cristãos. E aí na sala de aula, quem era cristão ficou, e acabaram sendo mortos por aqueles soldados. Por quê? Porque afirmaram a sua fé em Jesus. Eu pergunto para você, talvez a gente parar para pensar nisso pareça ser algo tão longe da gente, tão distante da gente. Isso aí só acontece lá nesses países onde a religião predominante é muçulmano e essas coisas aí. Não é algo que vai acontecer com a gente. Não sei, ninguém sabe o dia de amanhã. A igreja de Jesus já foi perseguida muitas vezes. O que impede dela ser perseguida outra vez? Os cristãos que estão aqui relatados foram perseguidos por causa da sua fé. Estevão morreu por causa da fé dele, apedrejado. E aí, se resolverem apedrejar você por causa da sua fé, você vai ser poupado do apedrejamento, ou você vai acabar morrendo mesmo com pedrada na cabeça, por manter a sua fé em Jesus? Só morre pelo Evangelho, só morre por Jesus quem tem o seu coração convertido a Jesus. Se amanhã ou depois você precisar decidir entre morrer ou viver, qual vai ser a sua escolha? Será que nós somos jovens convertidos o suficiente para poder chegar no céu?
Será que o nosso coração está realmente convertido a Deus e a sua palavra, a sua vontade, ao seu querer? Porque se não tiver, a gente pode chegar em qualquer lugar, menos no céu. A nossa conversão genuína a Deus é o que vai nos manter nos caminhos de Deus. E o fim desse caminho é justamente o céu. Eu pergunto para você mais uma vez, quem é que quer chegar lá? Você deseja chegar lá? Você quer viver a sua vida nesse mundo e quando chegar no final dela quer chegar no céu, sim ou não? Então talvez muitos de nós estamos precisando nos converter a Jesus. Feche seus olhos aí no seu lugar. Queria que você refletisse sobre a sua fé, a medida da sua fé, o tipo de fé que existe no seu coração. Será que essa fé é uma fé que te converte a Jesus? Será que a fé que existe no seu coração é uma fé que faz você viver de aparências? Do lado de fora está tudo bem, tudo aprovado, mas não mudou a essência, não mudou por dentro, não nasceu de novo. E hoje Deus está nos falando, Jesus está falando para mim e para você aquilo que Ele falou para Nicodemos. Não se espante se eu disser para você que você precisa nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. O jovem rico, quando perguntou para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele sobre os mandamentos, e ele responde dizendo, tudo isso eu sei, já pratico desde que eu era bem pequeno, desde a minha infância, minha juventude eu já pratico isso. Mas Jesus olha para ele e diz assim, te falta uma coisa, será que não está faltando alguma coisa na sua vida? Será que não está faltando alguma coisa no seu relacionamento com Deus? Será que não está faltando alguma coisa na vida cristã que você leva? Que eu levo, que nós, como igreja que somos de Jesus aqui nessa terra, será que nós como igreja não está faltando alguma coisa na nossa vida, no nosso meio? Feche seus olhos aí no seu lugar, eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, se colocar diante do altar, para você aceitar Jesus hoje, mudar de vida, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Se você nessa noite reconhece que você está vivendo apenas como um convencido e não está convertido genuinamente a Jesus, nessa noite isso pode acontecer na sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você, eu quero orar com você, eu quero que Deus complete essa obra na sua vida. Se você convidou alguém que está aqui hoje a primeira vez, pergunte para essa pessoa se ela não quer fazer uma aliança com Jesus, se ela não quer receber Jesus no coração dela e deixar de ser alguém convencido da verdade e se converter a essa verdade chamada Jesus. E Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pergunte para essa pessoa, você não quer deixar de ser apenas um convencido e se converter a Jesus para valer? E você que já é crente há tanto tempo, se você encontrou na sua vida, se você já se peneirou hoje, encontrou características de convencido na sua vida, tenha coragem, saia do seu lugar. Enquanto nós cantamos uma canção, saia pela fé do seu lugar, vença o medo, vença a vergonha, vença a timidez e venha mudar de vida em nome de Jesus. Estar em tua presença, nem que seja a última vez. Enquanto você canta, vai refletindo sobre a sua vida. Será que não tem algo precisando mudar? Será que não está faltando alguma coisa como faltava para aquele jovem rico, para então seguir a Jesus e alcançar a vida eterna? Eu chorarei se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance, eu quero
preciso que a essência, Senhor, dentro de mim seja mudada. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso mudar de vida, mudar de rota, me converter ao Senhor. Se é você essa pessoa, sai do seu lugar, tenha coragem, venha à frente, receba a mudança de vida nessa noite, em nome de Jesus. Quero nascer do teu Espírito, Senhor. eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Feche seus olhos no seu lugar, levante a sua voz em oração, coloque a sua vida diante do Senhor. Essa mensagem não pode terminar sem que algo aconteça dentro de você. Levante a sua voz aí no seu lugar, em nome de Jesus. Ore pela sua vida nessa hora. Se você identificou alguma característica dessas que são tão ruins na vida de um cristão, coloque isso diante do Senhor. Diga para Jesus: Jesus, muda a minha vida, muda a minha essência. Eu não quero viver de aparência, porque eu sei que naquele grande dia, quando eu estiver diante do Senhor, as aparências não vão resolver nada. Minhas desculpas, os meus motivos não vão resolver nada. Senhor, eu quero mudar do lado de fora, mas eu quero mudar do lado de dentro também. Peça isso ao Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, vem aceitar Jesus, fazer uma aliança, vem aqui, em nome de Jesus, mais perto. Ronaldo, ora junto com ele aqui, faz essa oração de entrega, em nome de Jesus. Levante a sua voz, jovem, levante a sua voz. É a sua vida que está em jogo, é a sua salvação que está em jogo, é a sua conversão que está em jogo. Não seja como Pedro, tanto tempo depois, ainda tem necessidade de se converter a Jesus. Faça nessa noite uma aliança verdadeira com o Senhor. Assuma o compromisso de mudar, de ter uma nova vida em Cristo, de deixar para trás as coisas velhas e viver a novidade de Deus para a sua vida. Peça perdão ao Senhor por todas as vezes que você ouviu a palavra e não colocou ela em prática. Jesus, peça isso ao Senhor: me perdoa, porque eu fui negligente, eu fui irresponsável, eu deixei o diabo me enganar e eu enganei a mim mesmo. Eu ouvi a verdade, eu fui ensinado, eu fui orientado pelo Senhor através da palavra, mas nada mudou, não teve prática, não teve resultado na minha vida, porque eu mesmo fui negligente com o Senhor. Ore pelos seus olhos nessa mente, diga: Jesus, eu não quero ter olhos para o mundo, eu não quero que o mundo me atraia, eu não quero que esse pecado que ainda está domesticado na minha vida continue em mim. Eu quero abandonar, eu quero confessar hoje, mas eu quero, a partir de hoje mesmo, não me envolver mais, não praticar mais esse pecado. Eu faço uma aliança, eu faço um compromisso de santidade com o Senhor. Eu decido te obedecer, eu decido viver uma vida santa, uma vida separada para o Senhor. Eu me consagro ao Senhor nessa noite. Eu não quero mais que os meus olhos sejam atraídos pelo pecado. Dê nome a esse pecado, diga para Jesus que pecado é esse. Peça para que o sangue de Jesus te purifique, te lave e te liberte desse pecado que ainda está domesticado na sua vida. Se você tem olhos para o mundo, peça para que o Senhor tire os seus olhos deste mundo, tire do seu coração todo o prazer por este mundo e coloque no seu coração o prazer por Deus, o prazer pela sua casa, o prazer pela sua palavra, o prazer pela obediência ao Senhor, a sua vontade. Peça para que Jesus te leve hoje a ter uma experiência de novo nascimento, deixando o mundo, deixando as coisas velhas, os velhos hábitos, os costumes do mundo, para servir ao Senhor e viver a cultura do reino de Deus, e viver para Deus, viver na luz e não mais nas trevas. Pai, no nome de Jesus, sela essa palavra em cada coração. Meu Deus, é o Senhor quem está nos chamando para nos convertermos ao Senhor. Esse é um chamado do Senhor, não é um chamado do pastor, não é um chamado da igreja, é um chamado do Senhor. E o Senhor faz tantas coisas para nos atrair à tua presença, e muitas vezes nós ignoramos
aquilo que o Senhor faz, todo o esforço que o Senhor faz para nos atrair ao Senhor. Nos perdoa, e nessa noite, por misericórdia, por graça, por amor do teu próprio nome, Senhor, ajuda-nos a converter o nosso coração ao Senhor. Não mais uma vida de desobediência, não mais uma vida de engano, não mais uma vida fora da tua palavra, porque hoje nós decidimos nos converter ao Senhor Jesus. Em teu nome nós oramos, amém, e graças a Deus. Se você crê na sua vida e recebe, dê um aplauso ao Senhor aí bem forte, em nome de Jesus. Convencidos ou convertidos? Diga: nós somos convertidos ao nosso Deus, amém? Dê um abraço no seu irmão aí, diga para ele: convertidos até o final.